Graça e paz, amados. Nós estamos novamente em nossa escola dominical, encerrando a nossa revista. Nós já chegamos até o final dela, encontros marcantes com o Senhor Jesus Cristo, e agora retornamos para gravar as duas primeiras lições que não havíamos gravado ainda, e elas ficam aí no nosso acervo guardado em nossa mídia. Hoje estaremos vendo sinais que indicam a direção melhor. E não é uma questão de acaso, né? Então, esses sinais que indicam a direção melhor. Nós estamos no texto de Lucas, capítulo 5, verso 17, até o verso de número 26. Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuído de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la, meditar nela, pelos ensinos que temos recebidos da mesma. Muito obrigado porque podemos ter esse tempo com o Senhor e com a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui estamos vendo uma cena característica do ministério de Jesus, fazendo os seus sinais, não é? A tradução da nossa lição vai dizer que os encontros com Jesus nunca foram ocasionais. Ele tinha um propósito claro e definido sobre a sua própria missão. Deus estava à frente de tudo para revelar aos homens as suas maravilhas. Os sinais que ele realizava o ajudavam a conhecer melhor o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus estava à frente de tudo. Esse encontro é um encontro onde Deus dá toda a condição para mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui a respeito dessa relação que eles têm com Deus. Esse encontro é um encontro especial. Aqui alguém vai ser curado e aqui vai ter o perdão dos seus pecados. Em primeiro lugar, totalmente dependente de outros. Sinais que indicam a direção do Senhor, não por acaso, totalmente dependentes de outros. Durante o ministério terreno de Cristo, ele foi seguido por muitas pessoas. Os que se aproximavam dele, com falsas expectativas, é claro, retiravam-se
tão logo fossem confrontados com a verdade. Então o Senhor Jesus Cristo traz a sua presença, traz a presença da verdade. E as falsas expectativas daquelas pessoas que estavam ali à margem da sociedade e queriam somente os benefícios de um curador, de alguém que fazia as coisas excepcionais. Essas pessoas logo se decepcionavam com Jesus e não angariavam estar na presença com ele. Eles só queriam um resultado para aquele momento, eles não queriam uma transformação de vida. Eles estavam envolvidos em fazer alguma coisa, a sua motivação era apenas simplesmente para angariar aquilo que eles estavam desejando. Cristo exerceu o seu papel de mestre e profeta por meio do ensino, e ele fazia isso constantemente. Então, era natural que pessoas procurassem pelos mais diversos motivos. Haviam muitas motivações no coração daqueles que o procuravam. Mas, naquele dia, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. Verso de número 17. Estes daqui vinham para fazer oposição a Jesus. Eles vinham para desafiá-lo, para expressar a sua rejeição pela pessoa de Cristo Jesus, que assim se dizia Deus. Eles não aceitavam que o Messias era o Filho de Deus. O que o incomodava muito aqueles homens é o que ele levava constantemente a contestar o Messias. Ele era rejeitado pela pessoa que se dizia ser. A Bíblia quer deixar claro quem são os verdadeiros necessitados da graça, da misericórdia e do perdão, e enfatizar a cegueira espiritual dos que se julgam sem pecado. Esse é um grifo da nossa lição e desse ponto que estamos aqui tratando. Será que os cegos, os coxos e os paralíticos são os verdadeiros deficientes nas narrativas do Evangelho? Essa é uma boa pergunta, não é? Uma pergunta que nos deixa diante de dois grupos que se seguiam a Jesus Cristo. Aqueles que tinham necessidades reais e aqueles que tinham necessidades camufladas, que vinham até Jesus, mas vinham a Jesus para desafiá-lo, para se opor à sua obra. Lembrando que Jesus Cristo é Deus e ele sempre foi questionado nesta necessidade, totalmente dependente dos outros. E aqui esses dependentes se fazem pelas condições e pelas motivações que se chegam até Jesus. Segundo lugar, a confiança de 5 pessoas. E aqui vamos falar um pouco daqueles que estavam conduzindo Jesus Cristo. Ele coloca diante de Jesus a possibilidade daquele jovem ter o milagre feito, sua vida transformada. Diz, não sabemos exatamente o que levou esses homens a fazerem isto, mas os 3 evangelhos em que esse episódio está relatado usam a mesma expressão, vendo-lhes a fé. Mateus 9:2, Marcos 2:5 e Lucas 5:20 vão falar a respeito desse ver de Jesus, de conhecer os corações, né? Eles sabiam, aqueles 5 homens tinham certeza de que Jesus poderia transformar a vida daquele paralítico. Ele foi curado totalmente da sua enfermidade por uma ordem direta de Jesus Cristo. Muito mais importante que ter voltado a andar, agora ele estava em paz com Deus,
porque sua dívida foi cancelada. Então há uma interferência de Jesus Cristo, Lucas 5:20. Homem, estão perdoados os seus pecados. Entretanto, não podemos nos enganar, pois a ênfase do texto, isso é importante, não está na atitude desses homens, nem mesmo na fé do paralítico, como veremos no momento 3, as provas dessa divindade. Então o ponto aqui é um ponto onde nós vamos olhar para Jesus, aqueles que levaram o paralítico, a visão de Jesus Cristo da sua fé, mas a questão do poder relacionado à pessoa de Jesus. Então, em terceiro lugar, as provas desta divindade. É importante o relato de Lucas quando diz: o poder do Senhor estava com ele para curar. Verso de número 17. De curar pessoas havia sido prometido desde o Antigo Testamento, em Isaías 61, que esse poder estaria com o Filho de Deus. Muito mais do que revelar a fé daqueles homens ou a cura de um paralítico, os evangelhos afirmam a divindade e a autoridade do Deus encarnado, Jesus Cristo. Só Deus tem o poder para perdoar pecados. Uma pergunta para provar sua divindade era isso que estava em jogo. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Os fariseus acusam Jesus aqui de blasfêmia, porque ele dizia, perdoava pecados. Mas falar é fácil, qualquer um pode dizer, perdoados estão seus pecados. Quem, porém, teria o poder para curar o aleijado? Somente o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Nossa lição nos leva à sua conclusão. Embora dependente de outros para se locomover, um paralítico é levado à presença de Jesus pelo telhado de uma casa, recebendo não só a cura física, mas também o perdão de todos os seus pecados. Isso demonstra claramente que, e aqui a conclusão da nossa lição fala, nosso Senhor e Salvador é Deus encarnado, que tem poder para curar e autoridade para perdoar pecados. Com certeza, este é o ponto que faz toda a diferença nessa lição. A consciência que Jesus Cristo é Deus. Nós aplicamos essa lição. Você acha que as necessidades físicas são um empecilho ou um caminho para que uma pessoa seja levada até Jesus Cristo? Temos conduzido as pessoas a Cristo mesmo com as dificuldades que isso requer? Com certeza são duas perguntas importantes. Nós temos dificuldades e precisamos lidar com elas. As pessoas têm dificuldades e nós precisamos levá-las até Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra, a nossa meditação. Assim, queridos, nós encerramos a nossa revista. Próximo domingo nós vamos fazer um resumão, né? Eu quero fazer um resumão dessa revista, com certeza uma revista muito aplicável ao dia de hoje, às nossas necessidades espirituais, quando nos encontramos com Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela meditação que temos na mesma, pela revista que podemos usar durante esse período. Obrigado porque aprendemos muito contigo e com a Tua palavra. Guarda no nosso coração a verdade de hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder e tem autoridade sobre todas as coisas. Assim nós cremos e assim nós confiamos. Senhor, abençoa o restante do nosso dia em nome de Jesus. Amém.